Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos à Fundação Espírita Maria de Nazaré em mais uma palestra doutrinária. Na noite de hoje, teremos a nossa irmã Lídia Brito, que é trabalhadora da Federação Espírita Piauiense, trabalhadora do Centro Espírita Nosso Lar, e hoje nos falará sobre a calma, né? Essa virtude, este sentimento que nós temos que aprender a trabalhar, notadamente nos dias em que vivemos, agastados por tanto sofrimento causados por essa pandemia, o isolamento social, perda de entes queridos. Diversos setores de nossa vida estão sendo atingidos por este momento. Então, hoje nós vamos ouvir a nossa irmã nos falar sobre calma, baseada no livro do Espírito Emmanuel. E para darmos início à reunião da noite de hoje, unidos como sempre pelos laços da fraternidade, embora distantes fisicamente, mas aqueles que se amam no amor que o Cristo nos deixou, estão sempre juntos. Então, reunidos em nome de Jesus, vamos iniciar a nossa reunião fazendo a leitura de uma mensagem que também tem por título Calma. Essa mensagem foi ditada pelo Espírito André Luiz e psicografada pelo Chico. E ela se encontra no livro Ideal Espírita. Diz assim: se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Se o motivo é moléstia no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Se a razão é enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada, lançando caso novo. Se perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática junto de outros amigos. Se você deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Se contrariedades aparecem, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Se você praticou um erro, o desespero é porta aberta a faltas maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga a distância entre você e o objetivo a alcançar. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma trabalhando, porque em tudo a serenidade é o teto da alma, pedindo o serviço por solução. Então, com essa mensagem que nos conduz a refletirmos sobre a palestra de hoje, vamos fazer a nossa prece inicial, porque todas as reuniões espíritas, elas são conduzidas pelo nosso Mestre Jesus através dos nossos mentores espirituais. Então, vamos, neste momento, elevarmos o nosso pensamento a Deus, Senhor de tudo que há e de tudo que haverá de existir, o Alfa e o Ômega, aquele soberanamente justo e bom, que nos permite, por acréscimo de misericórdia, nos reunimos neste momento, em nome de Jesus, para nos instruirmos a respeito
daquilo que é necessário para a nossa evolução espiritual, daquilo que é necessário para lapidarmos o nosso espírito, aproveitando esta encarnação como oportunidade de nos transformarmos em homens de bem. Rogamos, Mestre Divino, Pastor deste imenso redil, que permita aos mentores espirituais desta casa orientarem, instruírem a palestrante que fará uso da palavra da noite de hoje. E que Maria de Nazaré, Mãe e Senhora, esteja conosco, nos orientando e nos protegendo, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, com esta prece, nós abrimos a nossa reunião e convidamos a nossa irmã Lídia Brito a fazer uso da palavra e nos falar sobre calma. Seja bem-vinda, minha querida. Olá, boa noite a todos. Que bom estarmos aqui reunidos nessa noite, né? Reunidos pelo amor do Cristo, né? Como a Adriana falou, é o Cristo que nos une nesse momento. Todas as nossas atividades são guiadas por Ele e, com certeza, os mentores, os nossos amigos de luz estão aqui conosco nesse momento, nos auxiliando nessa atividade da noite de hoje, nesse momento de reflexão sobre esse tema, calma, né? Que é um tema que nós, todos nós, a humanidade inteira, né, estamos precisando tanto refletir sobre calma nesse momento. Nós estamos vivendo uma pandemia, né? O mundo inteiro está sendo afetado pelo vírus, né? O coronavírus. E no momento em que a humanidade passa por dificuldades como essa, geralmente são esses momentos que eles são como um teste, né? Nós somos colocados em prova, em teste, né? Se nós já somos capazes de aplicar, de colocar em prática o nosso conhecimento daquilo que nós temos do Evangelho do Cristo, né? Quando nós estamos em situações de dificuldades como esta, o nosso hábito nos leva a agir como aquele ser primitivo que ainda existe dentro de nós, aquele ser selvagem, que nós estamos nesse processo de transformação, de saindo, deixando para trás todos os requisitos desse homem primitivo, selvagem, e nos transformando em espíritos mais elevados, em espíritos que se preparam para um mundo novo, um mundo de regeneração. E quando a gente está nesse processo de transformação, né, tanto interior como da coletividade, nós passamos por situações como essa, nós passamos por testes como este que nós estamos passando agora, né? O coronavírus é aí uma prova coletiva, né, que nós estamos passando, mas muitos de nós, nesse momento, estamos deixando-nos dominar pelos sentimentos inferiores que ainda existem dentro de nós, e estamos entrando em desespero diante dessa situação, uma situação diferente que nós nunca havíamos vivido, né? A humanidade já passou por isso, mas nós, na época da gripe espanhola, né? Mas nós não estávamos lá, então, nessa encarnação aqui, né? Nós estamos vivendo pela primeira vez essa experiência de isolamento social, essa experiência de ficarmos reclusos com nós mesmos, reclusos com os nossos familiares, né? Pelo menos tem algumas pessoas que já estão há 3, 4 meses realmente cumprindo um isolamento social, né? As pessoas que não trabalham em atividades que continuam
funcionando normalmente, né? Algumas dessas pessoas estão aí há meses dentro de casa, convivendo consigo e convivendo com os seus familiares. E, nesse momento, isso gera muitos conflitos, né? Isso porque essas situações de dificuldades, elas nos trazem duas opções, né? O momento que a gente mantém, que a gente busca, né, a serenidade, a gente busca a calma, com fé e confiança no Evangelho do Cristo, ou é um momento em que a gente se deixa dominar pelos sentimentos primitivos que nós ainda trazemos dentro de nós, né? Então, é uma prova coletiva e uma prova em que nós estamos colocando à prova o que nós já aprendemos sobre o Evangelho do Cristo e a nossa capacidade de pegar essa teoria e colocar na prática. E para falar sobre esse tema calma, eu me baseei no livro do Emmanuel, né, que tem esse título, Calma, o livro que é ditado pelo Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. E esse livro, toda vez quando eu leio esse livro, a impressão que eu tenho é que ele está falando do momento atual que eu estou vivendo. E agora, quando eu parei para ler mais uma vez para fazer essa palestra, a impressão que eu tenho é que o Emmanuel estava falando sobre esse momento que nós estamos vivendo, esse momento do coronavírus, né? Cada frase do Emmanuel nesse livro é uma reflexão. Cada frase por si já seria uma palestra. O livro é riquíssimo, é um convite do Emmanuel que ele faz para que a gente faça uma viagem interior aí na tentativa de se conhecer e de entender por que nós ainda deixamos nos dominar pelo homem primitivo que existe dentro de nós e deixar que esse homem primitivo exploda, né? Esse homem primitivo nos domine e esse homem primitivo nos leve até aí nossos acessos de cólera, os nossos acessos de ódio, os nossos momentos de descontrole, que muitos desses momentos nos levam a cometer erros gravíssimos e erros que mudam o nosso percurso, o nosso planejamento por um momento de que nós nos deixamos nos dominar pelos esses sentimentos inferiores, nós podemos aí colocar a perder uma encarnação, nós podemos aí mudar, né, aquele planejamento que estava aí na nossa vida, porque nós nos deixamos em um segundo nos dominar pelos esses sentimentos negativos que existem dentro de nós. Então, nós estamos num momento que nos pede calma, serenidade. É um momento que é difícil para todo mundo. Não existe uma pessoa no mundo que esteja passando por esse momento sem estar sendo afetado em uma área da sua vida. Todo mundo está sendo afetado de alguma forma com esse momento que está acontecendo. Mas o que diferencia a todos nós é a forma como nós estamos agindo, estamos lidando com essa situação. É isso que vai diferenciar cada um de nós, né? Aqueles que já têm um controle maior de si, um controle maior das suas reações, dos seus sentimentos, das suas ações diante dos acontecimentos, vão conseguir passar por essas dificuldades com mais tranquilidade, né? Aqueles que ainda se deixam dominar completamente pelos sentimentos inferiores que nós carregamos dentro de nós, encontram mais dificuldades para passar por esses momentos de prova que nós estamos passando. E no livro Calma, o Emmanuel nos traz uma reflexão muito interessante. O Emmanuel nos diz que todos nós, espíritos, quando nós somos criados por Deus, nós recebemos dele encargos. Né? Quando a gente vai lá no dicionário e a gente vai ver o que é um encargo. Encargo é um dever, é uma obrigação, é aquilo que eu tenho que cumprir. Então, quando eu sou criada por Deus, ele criou a Lídia, ele me mandou para cá com encargos, com deveres que eu tenho que cumprir
E esses encargos, essas obrigações, esses deveres é que vão me ajudar no meu processo de evolução espiritual. E aí, quando a gente ouve, quando a gente lê, né, essa passagem do livro, a gente se lembra daquela passagem do Evangelho, né, que Jesus disse que a felicidade não é desse mundo. E quando a gente pensa nessa questão de felicidade, de dever, nós que somos espíritas, geralmente a gente quer fazer a observação mais fácil, porque como os espíritos nos dizem que nós estamos num mundo de provas e expiações, quando se fala então, que nós temos deveres, que nós temos obrigações, e que nós estamos num mundo de provas e expiações, a análise mais rápida que se pode fazer então, não adianta, todo mundo que está aqui veio para sofrer. Então, não existe felicidade. O próprio Jesus diz que a felicidade não é desse mundo, então não adianta eu ficar buscando felicidade, ficar buscando paz, serenidade, porque se eu estou aqui é para sofrer, um mundo de expiação eu tenho que me conformar. Essa seria a análise mais simples, mais rápida, né, mais cômoda para nós que somos espíritas, ou para qualquer pessoa, né, que faz uma reflexão sobre essa palavra do Cristo de que a felicidade não seria desse mundo. Mas, quando Jesus nos disse isso, ele nos pede uma reflexão muito mais profunda, um entendimento muito mais profundo sobre o Evangelho e sobre o que ele queria nos falar com felicidade. O que ele queria nos falar quando ele diz que bem-aventurados são os brandos e os pacíficos. E ele queria nos chamar a atenção para a gente fazer essa reflexão, como nós estamos nos comportando diante dessas adversidades da vida. Se os espíritos nos falam que aqui é um mundo de provas e expiações, isso quer dizer que todo mundo que passar aqui na Terra vai viver dificuldades, vai passar por obstáculos, vai ter provas a vencer, vai passar por momentos de crise como esse que nós estamos passando, né? Existem as nossas provas individuais, existem as nossas provas coletivas, e nós agora estamos diante de uma grande prova coletiva, uma prova coletiva que envolve a humanidade inteira. E nós temos os nossos encargos individuais, como o Emmanuel disse, que quando nós fomos criados, todo mundo, cada um vem com o seu encargo, com a sua obrigação, com o seu dever. E além desses encargos individuais, nós agora estamos enfrentando esse encargo, que ao mesmo tempo que ele é individual, ele também é coletivo. Mas então, o que isso tem a ver com felicidade? O que é que isso tem a ver com calma? E que reflexão é essa que Jesus nos chama a fazer quando ele nos diz que a felicidade não é desse mundo e que cada um de nós tem aqui as nossas provas a cumprir? É importante a gente entender que o que é felicidade. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 922, Allan Kardec pergunta aos espíritos se teria uma forma de felicidade que seria comum a todos os homens, né? Uma forma geral de felicidade. E os espíritos respondem que existe dois tipos de felicidade. Existe a felicidade material e existe a felicidade que seria a felicidade de ter a consciência tranquila, uma felicidade espiritual, vamos dizer assim. E aí a gente faz essa reflexão. Qual a diferença desses dois tipos de felicidade? Nós estamos num mundo de provas e expiações. E nós vivemos num mundo material, né? Nós precisamos da matéria para cumprir essa vida, essa encarnação, e precisamos da matéria para cumprir esses encargos que nós recebemos, esses deveres, essas obrigações. E a matéria tem a sua importância na nossa vida, nós precisamos dela, né? A matéria que nos ajuda a nos desenvolver, né? O mundo, se a gente olhar para a história da humanidade, a cada século
a humanidade vai evoluindo e a nossa vida foi melhorando. Se nós olharmos para a nossa vida hoje, com a vida na época que Jesus esteve aqui, a gente pode dizer que a nossa vida é maravilhosa, né? Se a gente comparar com aquela vida dos judeus que viviam ali sobre o jugo do romano, do dominador romano, que tinha a sua vida na mão do romano, né? O romano decidia se você ia viver, se você ia morrer, ele lhe julgava, e sem nenhum tipo de tecnologia, uma vida bastante rústica, né? Então, se a gente comparar hoje, nós já evoluímos bastante, a matéria nos ajudou nessa evolução. Então, a matéria tem a sua importância no nosso processo de evolução. Agora, quando eu coloco a minha felicidade na matéria, nos bens materiais, naquilo que essa matéria pode me proporcionar, aí ocorre um desequilíbrio, né? Porque eu estou colocando a minha felicidade em algo que é externo, que está fora de mim. É algo que eu não tenho controle, porque a matéria é algo que está fora. Eu coloco a minha felicidade. Então, eu acredito que eu vou ser feliz no dia, então, que eu construir uma família, que eu tiver a minha casa, que eu tiver os meus filhos, que eu tiver um marido, ou então no dia que eu comprar um carro, no dia que eu for uma pessoa famosa, que eu for uma famosa da internet. Então, a gente vai colocando a nossa felicidade em coisas externas. E o problema é que nós não temos controle nem sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, na maioria das vezes. Imagine controlar algo que é externo. E aí está o perigo de colocar as nossas expectativas, acreditar que a nossa felicidade vai vir desse algo que é externo, porque eu não vou ter controle sobre ele. Porque eu posso conseguir aquele carro que eu sempre sonhei, mas aí eu entro na esquina, bato em outro carro, e aí qual é o controle que eu tenho sobre isso? Eu não tenho controle nenhum. Eu posso me casar, constituir aquela família, que é aquele sonho que eu sempre tive, mas aí o meu casamento começa a afundar. Meu marido não responde às minhas expectativas, os meus filhos não são como eu quero, só me dão dor de cabeça, né, como as mães gostam de dizer, e aí eu entro num processo de tristeza, de depressão, porque eu botei todas as minhas expectativas naquilo e, e não foi da forma que eu queria, porque é algo externo, eu não vou conseguir controlar, não vai ser do jeito que eu quero. Não, eu não tenho condições de controlar o outro, né? Eu não tenho condições de controlar meu filho, de controlar o meu marido, eu não tenho condições de garantir que aquele carro vai ser perfeito para sempre, porque o tempo vai agir e ele vai se desgastar à medida que eu usar e à medida que o tempo passar. Aí, esse é o risco dessa felicidade que nós colocamos, né, desses exemplos, um risco dessa felicidade que nós colocamos nessa expectativa pelas coisas materiais, pelas coisas que essa vida pode nos oferecer. E os espíritos falam também que há essa felicidade da consciência tranquila, essa felicidade moral, essa felicidade espiritual, que é sim a verdadeira felicidade, porque ela é uma felicidade que a gente não coloca em algo, a gente não coloca em alguém, mas é uma felicidade que ela é construída. E a felicidade não é nem algo que a gente vai alcançar nesse sentido. A felicidade é cada passo que a gente dá, é a caminhada que a gente faz para esse processo de melhoramento, esse processo moral que nós estamos buscando fazer com base nos ensinamentos e no Evangelho do Cristo. É aquele sentimento que você tem quando você consegue dominar um daqueles males que você ainda traz dentro de si, quando você consegue silenciar diante de um ataque, quando você consegue perdoar, quando você consegue amar aquele que você
que você tratava como seu inimigo, como seu adversário. É quando você vê que certas coisas que para você eram as coisas mais importantes do mundo, hoje em dia não fazem mais importante, porque você sabe que isso aqui é uma ilusão, e que isso aqui é passageiro, e que a felicidade real é essa construção que nós estamos fazendo, essa caminhada com Cristo, porque é uma caminhada que nós não fazemos sozinhos, é uma caminhada que nós fazemos com base no Evangelho do Cristo. E é uma jornada cheia de pedras, cheia de obstáculos, cheia de espinho para todo mundo que está aqui. Aí a gente volta lá para o começo, quando eu falei da questão dos encargos, porque o que é que faz a diferença? O que é que faz a felicidade? Já que todo mundo vai ter dificuldades na vida, todo mundo vai sofrer, todo mundo vai derramar uma lágrima na vida. Então, o que é que faz a diferença? A diferença é como eu me comporto diante desses encargos, dessas obrigações. E o Emmanuel diz lá no livro Calma, que eu, como espírito, tenho a obrigação de que esses encargos, de fazer com que esses encargos me façam feliz. Ou seja, eu tenho a obrigação de encontrar nesses encargos a felicidade, a obrigação de encontrar nisso que eu digo que hoje é o meu sofrimento, nessa pessoa que me faz sofrer, nessa pessoa que eu tenho como meu adversário, como meu inimigo, nesse acontecimento, no coronavírus, que eu vejo como uma... Hoje eu liguei o rádio e eu liguei numa rádio religiosa, e na hora que eu liguei o rádio, e estava nessa rádio religiosa, a pessoa estava falando do coronavírus, né? E essa pessoa estava dizendo, é uma grande maldição esse coronavírus, né? E aí a gente vê isso, né? A gente vê como muitas vezes a gente vê como essa coisa ruim, como esse castigo, como essa maldição. Mas o grande segredo da vida, o grande segredo da paz, da tranquilidade, da calma, da serenidade, é a gente conseguir dar um novo significado para tudo isso que nos acontece. Durante séculos e séculos, a nossa primeira reação diante das dificuldades, diante das pedras do caminho que a gente leva uma topada, já é se desesperar. A nossa reação automática, é o nosso hábito, é entrar em desespero, entrar em revolta, é questionar Deus, é culpar Deus, ou então é culpar o outro, é culpar o meu marido, o meu filho, a minha mãe, o meu pai, a minha irmã. Eu não sou feliz por causa dele. Eu não sou feliz porque o meu marido não é como eu queria. Eu não sou feliz porque o meu filho só me dá dor de cabeça. Eu não sou feliz porque a minha mãe não me abraçou quando eu era criança. Eu não sou feliz porque o meu pai me abandonou. A nossa primeira reação diante das dificuldades da vida é procurar um culpado. É procurar alguém que a gente possa apontar o dedo e falar: a culpa é dele. Se não tem ninguém aqui com a gente culpa Deus, diz que a culpa é de Deus, Deus que é um ser punitivo e que por algum motivo ele não gosta de mim, me esqueceu e está me fazendo sofrer e passar por essas dificuldades que eu estou passando hoje. Essa é o nosso hábito, já é aquela reação que a gente está acostumado a ter há séculos e séculos de existência. Mas o grande segredo da felicidade é a gente conseguir pegar os ensinamentos do Evangelho, esse ensinamento que nos pede mudança, que nos pede transformação, e fazer esse exercício diário de buscar aplicar esse Evangelho nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Muitos de nós, né, eu vou falar aqui por mim, eu ainda não consigo aplicar esse evangelho e esse conhecimento que eu tenho hoje em muitas coisas, mas eu já percebo transformações, isso todos nós percebemos, transformações de atitude em coisinhas pequenas,
que a gente antes não fazia. Essa semana eu conversava com uma pessoa da federação e ela falava, né, de como ela tem percebido, né, algumas mudanças no comportamento dela. Ela dizia que ela era uma pessoa muito egoísta, né, ela só olhava para ela. Se ela estivesse passando na rua, podia uma pessoa cair do lado dela, ela não parava, ela queria era resolver o problema dela, ela seguia. E aí ela disse que agora ela percebe o quanto ela está no banco, se ela vê uma pessoa precisando de ajuda, ela vai ajudar. Se ela vê uma pessoa deficiente precisando de ajuda, ela vai ajudar. E ela disse que nunca nessa vida ela tinha feito as coisas tão pequenas que ela tem feito hoje, de olhar para o próximo. E ela fica emocionada quando ela percebe que ela fez uma coisa que ela não tinha capacidade de fazer antes, de ajudar uma pessoa numa coisa simples como atravessar a rua, abrir uma porta para uma pessoa que está com a mão ocupada. Ela não conseguia fazer isso antes, porque para ela isso não importava, e começou a importar depois que ela passou a estudar o Evangelho, né? Então, ela está encontrando a felicidade nisso, toda vez que ela faz uma coisa pequena, e ela sente aquele prazer, aquela alegria de fazer, ela está ali encontrando num encargo, numa obrigação, né? A gente tem essa obrigação de ajudar o próximo, a gente tem que fazer por nós e fazer pelo próximo e pela coletividade inteira. Nós temos o nosso papel e a nossa responsabilidade, não só com a nossa vida, com a vida dos nossos familiares de sangue, né? Mas a gente tem que começar a se ver como essa coletividade inteira. E quando a gente fala dos encargos, né, vem muito esse sentimento de revolta, esse sentimento de questionamento. Por que eu estou passando por isso? A gente sempre acha que a gente não merece estar passando pelo que a gente está passando. A gente sempre se bota nessa posição de vítima, e aí vem essa questão da rebeldia. E a sociedade que a gente vive nos incentiva muito a esse comportamento de ser rebelde, de não aceitar, aceitar não no sentido de ficar passivo, né, mas no sentido de não se revoltar, e no sentido de vivenciar aquela dificuldade, buscando sair dela, mas sair dessa dificuldade com calma, com paciência, com resignação. Mas a gente vive numa sociedade que nos diz que a gente não deve levar desaforo para casa, a gente vive numa sociedade em que nos diz que nós devemos sempre sair vitoriosos em uma discussão, né? Que eu tenho sempre que sair por cima. Se alguém faz algo comigo que eu não gosto, eu tenho que dar o troco. E às vezes a gente sente até orgulho, né? A gente vê muita gente que sente um orgulho tão grande de dizer: eu não levo desaforo para casa. Se fez comigo, vai levar. Né? Tem gente que tem um orgulho muito grande de dizer isso, porque na sociedade em que a gente vive, isso é sinal de força, é sinal que você é forte, que você coloca você num patamar acima dos outros. Mas isso é uma grande ilusão, né? Quanto mais eu me coloco nessa posição de embate com os outros, quanto mais eu me coloco nessa posição de guerra com o outro, mais eu vou sofrer, mais eu vou criar situações de infelicidade para a minha vida. Quanto mais eu me colocar nessa posição de revolta, de guerra, de estar sempre questionando Deus, estar sempre culpando Deus, não é nem a questão de questionar, porque nós questionamos muito no sentido de buscar entender, de buscar compreender esse ser superior que cria todos nós, mas é o sentido de se revoltar contra a nossa vida. Muitas vezes isso nos leva a negar Deus, a dizer que Deus não existe. Se eu passo por qualquer dificuldade, a minha reação é dizer: Deus não existe, porque se eu estou passando por isso, ele não existe, porque eu fui ensinada na igreja que Deus é amor, e que amor é esse, que Deus é esse.
que me deixa passar por esse problema, por essa dificuldade? E aí a gente cai nesse sentimento de negação de Deus, né? E aí você vai se distanciando dele cada vez mais, e a tendência é causar mais sofrimentos para a nossa vida. E um dos primeiros passos para que a gente consiga ter essa calma, essa tranquilidade na nossa vida, é a gente fazer o exercício da humildade. O orgulho, ele é nosso principal inimigo, né? Quando se diz que o inimigo não é de fora, que o inimigo é interior, isso é a mais pura verdade. E o nosso inimigo, o nosso adversário, não é o outro, não é o meu pai que me abandonou, não é a minha mãe que é cabeça dura, que não pensa como eu penso, não é a minha irmã que só vive brigando comigo, não é o meu filho que quer seguir uma profissão e eu quero que ele siga outra, e por isso eu sofro. Não é o outro que é o meu inimigo. O meu inimigo é a minha falta de humildade. E por que eu estou dizendo isso? Lá no livro Calma, o Emmanuel diz, uma das principais coisas para que a gente possa ter serenidade e calma na nossa vida é nos aceitarmos como nós somos. É nos aceitarmos onde nós estamos. É aceitar onde nós estamos, é aceitar quem nós somos e aceitar as pessoas que estão nessa jornada conosco. E aceitar essas pessoas do jeito que elas são, da forma como elas agem. E aceitar os acontecimentos que ocorrem na minha vida, não me colocando numa posição passiva. Ah, eu estou doente, então eu vou ficar aqui, não vou procurar o médico, não vou procurar o remédio. Se Deus colocou essa doença, então eu tenho que sofrer aqui. Não é isso. Mas é justamente o contrário. Eu estou doente e agora o que eu vou fazer? Eu vou buscar o remédio, eu vou buscar a assistência àquele que pode me ajudar, me socorrer nesse momento. E isso é humildade. Isso é humildade. Não é você se colocar naquela posição passiva de deixar, eu estou num casamento em que eu estou sofrendo algum tipo de violência, eu vou aceitar porque eu tenho que ser humilde. Não é isso, mas é a humildade de eu estou precisando de ajuda, eu estou passando por essa dificuldade agora, o que eu vou fazer? E também como eu agia diante dessa dificuldade até agora, e como eu posso passar a agir para tentar mudar essa realidade em que eu vivo. E a humildade, quando a gente tem humildade, a gente consegue perceber que nós fazemos parte de algo muito maior, que nós fazemos parte de uma coletividade, e que aquilo que a gente faz nos afeta aqueles que são mais próximos de nós, a nossa família, os nossos colegas de trabalho, mas tudo que a gente faz afeta essa coletividade, esse algo maior que nós temos dificuldade ainda de compreender. Qual é o significado disso tudo? Por que eu estou nesse planeta, por que eu estou aqui na Terra, por que eu estou passando por essas dores, por essas dificuldades que eu estou passando aqui na Terra. Nós, como espíritas, a gente estuda e sabe que nós estamos passando por esse processo de transformação, de nos transformarmos em seres melhores. Mas, mesmo assim, nós ainda temos muitas interrogações e muitas perguntas internas que vão ser respondidas ao longo dessa jornada, que vão ser respondidas ao longo dessa caminhada. E que para essas respostas, para que essas respostas venham, é preciso que a gente se coloque nessa posição de ter humildade diante daquilo que nos acontece. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo 5, que é o capítulo Bem-aventurados aflitos. E é um capítulo que fala só sobre aflições, sobre dificuldades, né? Nos explicam as aflições que têm as causas anteriores, as aflições que têm causas nesta vida,
E o mais interessante desse evangelho, desse capítulo do evangelho, é que é um capítulo que nos chama, que nos convida para que a gente possa mudar a nossa forma de compreensão desses momentos de dificuldades e, com isso, mudar a nossa reação diante das dificuldades. Quando eu pensei em fazer essa palestra sobre o livro Calma, nesse momento em que a gente está passando, eu fiquei meio receosa, porque eu pensei assim, se alguém vê esse título Calma, a pessoa vai pensar, talvez, que tem alguma, que assistindo essa palestra, ela vai encontrar alguma forma para ter calma, mas essa fórmula não existe, né? Não existe aqui uma receita, pegue 2 gotinhas, bote aqui na água e você vai ter calma. Não existe essa fórmula mágica. O que existe é esse trabalho interno e individual e, ao mesmo tempo, coletivo de cada um de nós, de fazer essa reflexão individual, essa reflexão interna. Como eu tenho me comportado diante das adversidades? Quando a gente é espírita, eu acredito que isso acontece com muitos de vocês, os nossos amigos que não são, tudo que acontece eles vêm perguntar como é que o Espiritismo fala sobre isso, né? Então, muitas pessoas, como sabem que eu sou espírita, vêm, Lídia, e o Espiritismo diz isso, o que o Espiritismo diz dos animais, dos homossexuais? Então, são várias perguntas que as pessoas me fazem e eu tenho que estudar. Eu digo, olha, eu não sei, é que eu vou estudar, depois eu te respondo. Algumas eu sei, acho que eu sei responder, né? E quando começou essa questão do coronavírus, né, choveu de perguntas de amigos, né, não espíritas, perguntando o que é que o espiritismo diz sobre o coronavírus, diz sobre esse momento de dificuldade. E tinha uma pergunta que eu tinha muito receio de receber essa pergunta, que era a questão dos desencarnes e das mortes, né, que é como a gente diz, né? E um dia, recentemente, agora foi no mês de junho, uma amiga, né, me ligou desesperada porque o pai dela desencarnou com a Covid-19, né? E ela ligou em prantos, né, muito abalada, e ela me perguntou, né, e ela disse assim, eu nunca vou esquecer dessa frase dela, né? Ela disse assim, Lídia, meu pai morreu. E agora? O que o Espiritismo diz sobre isso? Nessa hora eu gelei, né? Pelo impacto da notícia, pelo desespero em que ela se encontrava e também porque eu disse, meu Deus, o que eu vou dizer? O que eu vou falar sobre morte? O que eu vou falar? É um tema que, para mim, como espírita, é um tema que eu ainda estou buscando compreender e é um tema que é doloroso para mim, como é doloroso para qualquer pessoa. E ela queria uma palavra de consolo, ela queria uma palavra que amenizasse a dor dela. E aí eu fiquei pensando, e nesse momento veio na minha cabeça, eu vou fazer uma prece aqui para o meu mentor pedir ajuda, porque o que eu vou dizer para ela? Será que existe uma palavra que vai consolar alguém que perdeu um pai? E eu fiz uma oração e nesse momento me veio uma intuição, né, para mim falar para ela assim, para que nesse momento de dor ela mudasse a forma dela pensar, que ela parasse de pensar, eu perdi meu pai, eu estou sozinha, eu, e que ela mudasse esse pensamento e ela pensasse o que esse desencarne pela Covid-19 representa para o espírito do pai dela. O que esse desencarne vai contribuir para a evolução do espírito do pai dela. Aí me veio isso na minha cabeça e eu fiquei com aquele receio, disse, meu Deus, ela não é espírita, ela não vai entender isso aqui. Mas eu disse, eu vou dizer. Me disseram para dizer, eu vou dizer. E eu disse para ela, eu disse, olha, minha amiga, eu acredito que você, nesse momento, deve pensar, sair da sua dor e pensar nesse momento como esse momento vai ser importante para o espírito do seu pai, para como esse desencarne, essa dor vai ajudar no processo de evolução do seu pai. E, para minha surpresa, quando eu comecei a falar, minha amiga começou a enxugar as lágrimas. E ela foi enxugando, e ela foi pensando, pensando.
e se acalmando, e ela me disse, e ela me agradeceu e disse, Lídia, realmente, eu estava tão desesperada com essa dor, com medo de estar sozinha, que eu não parei para pensar no meu pai nesse momento. E depois, no outro dia, né, ela me ligou e ela disse que ela falou para a mãe dela isso, e que a mãe dela também, que é de outra religião, que é super contrária ao espiritismo, à doutrina espírita, também parou para pensar nisso, com base nos ensinamentos da religião dela, e encontrou ali, de alguma forma, um consolo. Elas pararam de chorar? Não. Elas pararam de sofrer? Não, ainda estão sofrendo, chorando, até agora é um desencarne recente, mas essa questão de você sair, de parar para pensar só na sua dor e parar para pensar que talvez esse processo, diante daquilo que ela acredita, ela não é espírita, então essa questão é mais difícil para ela, essa compreensão, mas mesmo assim, diante daquilo que a religião dela diz, faz um sentido parar para pensar. Porque a gente pensa, se Deus é justiça, se Deus é amor, jamais ele deixaria o meu pai morrer por nada. Jamais ele deixaria o meu pai morrer sem motivo nenhum. Existe um motivo para esse desencarne. E que motivo será esse? Né? Então, se Deus é amor, é um motivo que, no fundo, por mais dolorosa que seja a separação, é um motivo que vai trazer algum benefício no final, vamos dizer assim. É algo que vai, de alguma forma, ajudar o espírito do meu pai e que vai me ajudar também essa dor no final da história. Então, esse diálogo com essa minha amiga foi uma grande lição para mim também, né? Porque todos nós temos medo da morte. Todos nós, por mais que nós sejamos espíritas, por mais que nós acreditamos em encarnação, em reencarnação, e sabemos que nós vamos reencontrar as pessoas que nos são queridas, mas a separação ela é que nos faz sofrer, né? Essa questão de quando é que eu vou te ver novamente, né? A gente, quanto será que a gente vai se abraçar novamente? E nesse momento, a humanidade inteira está apegada a esse medo, a esse desespero que nos faz caminharmos muitas vezes para uma loucura, né? Que faz muitos de nós, nesse momento, entrarmos em desequilíbrio muito grande, né? Muitos de nós, nesse momento, pensarmos em abreviar a própria vida, porque nós não entendemos o que está acontecendo e diante de todas as outras dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, a gente vê que isso aqui não faz sentido nenhum e que o melhor seria abreviar nossa existência. Ou então, muitos de nós têm aí agravados casos de depressão, né? E quantas pessoas, principalmente quem faz atendimento fraterno na casa espírita, a gente tem observado quantos de pedido de ajuda, de problemas psicológicos, de problemas da alma, do espírito, estão chegando nas casas espíritas, agravadas por essa situação do coronavírus, por essa situação do isolamento social, por a crise econômica que está afetando o mundo todo, por pessoas que estão perdendo o seu patrimônio, aquele patrimônio que você colocou a sua felicidade em ter aquilo, e você se vê ali perdendo aquilo que você acreditava que era sua felicidade, e aí você começa a entrar em desespero e a se questionar, né? Então Deus não existe, Deus me deixou, Deus esqueceu de mim, ou Deus esqueceu da humanidade inteira, porque você olha por um lado e vê só pessoas sofrendo da mesma forma que você. Mas nós temos que fazer a nossa parte por nós, e a nossa parte pelo próximo e pelo o maior número de pessoas que nós pudermos ajudar. E a nossa parte de levar essa mensagem de amor, essa mensagem do Evangelho, essa mensagem da necessidade de nós buscarmos manter
o equilíbrio. E o equilíbrio, que muitas vezes, quando nós ouvimos essa frase, é preciso manter o equilíbrio, a gente ouve e pensa, eu nunca vou conseguir isso, né? Parece assim algo muito distante e parece que é algo que é real. Quando a gente olha para o mundo, falar em equilíbrio parece uma fantasia, mas existe, mas a diferença entre conseguir esse equilíbrio e se deixar levar pela essa loucura e pelo desequilíbrio que o mundo está vivendo, esse exercício interior de buscar dar um olhar diferente, ressignificar esse momento de sofrimento e de dor que nós estamos passando, como essa questão da morte, que é uma das dores mais difíceis de nós suportarmos, é perder alguém que a gente ama, seja um pai, uma mãe, um filho. Vai doer sempre, você vai ficar com aquela saudade sempre, mas tem a escolha. Eu vou me deixar me levar pelo desespero e enlouquecer com isso, e adoecer, seja físico, seja uma doença da alma, ou eu vou, diante desse sofrimento, dessa dificuldade, buscar os meios de me reerguer, os meios de continuar, de chorar o meu luto, a minha perda, que isso a gente vai sentir sempre, mas há a opção de eu seguir mesmo sentindo essa dor. E a gente só consegue seguir quando a gente faz esse exercício de tentar olhar de uma outra forma. Dói para mim, mas e para o meu pai? O que que isso representa para ele? O que que representa essa libertação dessa prisão, né? Os espíritos nos falam, é uma prisão, o corpo físico, e aquele que desencarna, ele deixa essa prisão. E nós que ainda estamos presos, somos egoístas no momento em que a gente quer obrigar aquele que já que está liberado, que já cumpriu a sua pena, a continuar preso aqui com a gente, se ele já cumpriu a pena dele. Por mais que doa, a gente tem que deixar de pensar na nossa dor e pensar no benefício, no bem que aquilo está trazendo para aquele amado ser que vivia ali com a gente, com aquele espírito querido. E lembrar que as separações são passageiras, porque nós somos espíritos imortais, porque nós estamos aqui passando por uma jornada. E todos nós vamos passar por crises. Todos nós vamos passar por crises e por momentos de dificuldades. No livro Religião dos Espíritos, que é também do Emmanuel, ele fala, olha só que interessante essa mensagem do Emmanuel. Ele diz que quando vai acontecer um momento de crise, né, a gente pode trazer para esse momento que a gente está passando hoje, nós, espíritos, somos preparados por dias, por meses, por anos, por séculos, para viver aquele momento, porque toda crise ela é um momento decisivo, é um momento que vai trazer transformações profundas no nosso espírito. E depois que a gente passa pelaquela crise, a gente vê que nós éramos um espírito antes e que nós passamos a ser um outro espírito depois. E olha a importância de ter essa consciência. Nós somos preparados há séculos, anos, meses, dias, para passar por essa crise que nós estamos passando. E por que é importante ter essa consciência? Porque isso significa que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos abandonados, que o planeta não está aí sem um governador. Isso nos dá consciência de que existe sim o nosso governador, que é Jesus Cristo, e que por mais que seja doloroso esse momento, por maior que sejam os nossos desafios, por mais que doa perder um ente querido, por mais que doa perder o seu emprego, a sua fonte de renda, esse momento, ele significa uma grande mudança, uma grande transformação para o nosso espírito.
e todos nós temos força para passar por ele, por mais doloroso que seja, porque nós fomos preparados por uma espiritualidade amiga que está conosco todos os dias, nos intuindo, nos ajudando a passar por isso. Agora, nós não podemos nos deixar levar pelo desespero, porque quando o desespero nos toma conta, nós não conseguimos entrar nessa conexão com os nossos mentores, nós não conseguimos entrar nessa conexão com Cristo, com os nossos amigos espirituais, e o sofrimento se torna cada vez maior. Então, meus amigos, essa mensagem, o nosso tempo está aqui acabando, né? Essa mensagem sobre calma, sobre paz, sobre serenidade, sobre felicidade, na verdade, não é falar de uma fórmula, né? Como eu disse, não existe essa fórmula para ter calma, né? Eu vou de manhã, vou acordar, vou fazer isso, eu vou ter um dia de calma e de paz. Não, mas essa mensagem é para nos trazer aquela mensagem do Evangelho, porque o que o Evangelho do Cristo nos pede é coragem. O Evangelho nos pede coragem para que a gente tenha fé, para que a gente tenha força, vontade e determinação para fazer aquilo que tem que ser feito, com a certeza de que a gente só vai ter essa paz, só vai ter serenidade e calma se nós fizermos a nossa parte, o nosso exercício diário de deixar esse homem velho para trás, esse espírito tão primitivo ainda, tão ligado ao mal, tão ligado ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, ciúmes, preconceitos, e fazermos esse exercício diário nas menores coisas, de sermos alguém mais humilde, de nos aceitarmos como nós somos, de aceitar que nós agimos dessa forma porque nós estamos buscando melhorar, porque nós estamos buscando evoluir. E porque nós não sabemos de tudo, nós estamos buscando aprender o Evangelho, colocar o Evangelho do Cristo em prática. E aquele outro que me machuca, que me magoa, que me fere, da mesma forma, ele está fazendo esse exercício diário, mesmo que ele nem saiba disso, mas ele está nesse processo de evolução. E mesmo que eu não tenha essa consciência ainda, eu também estou nesse processo de evolução. E que, diante desses momentos de dificuldade, a gente tem que fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa relação com Deus, a nossa relação com Cristo e com os mentores de luz. E também buscarmos ter esse exercício de humildade com nós e com o nosso próximo, diante das nossas imperfeições e também diante das imperfeições. E sempre buscarmos, né, colocar a nossa felicidade no nosso melhoramento moral. Sempre buscarmos entender que a verdadeira felicidade é a consciência tranquila, é essa paz de espírito que a gente não encontra nas coisas que a matéria nos proporciona, mas que a gente encontra internamente nessa caminhada evolutiva e na nossa relação com Deus e também com a nossa relação com o próximo, porque o próximo, se Deus, né, é o caminho, se Deus é a chegada, né, o nosso próximo é o caminho até Ele, né? Não tem como chegar a Deus sem passar por essa relação, por essas relações do nosso dia a dia, né? Que são as relações que nos obrigam a amar, a perdoar, que nos obrigam a colocar o Evangelho do Cristo em prática, para que nós possamos aí merecer passar por essa jornada e chegar nesse mundo de regeneração que nos espera e depois nas outras etapas desse processo de evolução. Então, meus amigos, meu tempo aqui acabou, né? Mas nessa noite de hoje, eu espero que essa reflexão, né, possa nos ajudar aí, que a gente possa, cada um fazer a sua reflexão individual, vendo ali no que é possível fazer para, nessa caminhada, encontrando paz e tranquilidade, apesar de todas as dificuldades da nossa jornada. Muito obrigada a todos e uma boa noite e até a próxima.